Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2023, agora 9 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo carinho de todo mundo aí, ter me parabenizado. Hoje é dia do meu aniversário, né? Deus abençoe vocês, obrigado. 53 aninhos hoje, né? 53 aninhos, né? Tá bom, é isso aí. A gente vai ficando mais velho, né? Aniversário não é motivo de alegria, de tristeza, né? A gente tá observando que tá ficando mais velho, né? Oi, Claudemir, obrigado, Deus abençoe você. Não é? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, se você puder fazer o favor, né? Vamos lá, enquanto você vai procurando aí, a gente vai falando. Colossenses, capítulo 1, a gente vai ver do verso 11 ao 17. Tem um assunto aqui que eu quero tratar com você hoje muito legal, tá? Um assunto muito legal que eu quero tratar com você aqui, do 11 ao 17, tá bom? Eu quero falar sobre a criação hoje, eu vou conversar um pouquinho aí. Obrigado, viu, gente? Vocês são os queridão aí. Valeu. Marisley Steinbach, obrigado, obrigado, você me deu, você foi o primeiro que me deu presente, né? Faz um mês já, né? Ou mais. Obrigado, Deus abençoe vocês todos aí pelo carinho, tá? Valeu. Valeu, né? Valeu. Jesus é bom, né? Jesus é bom. O importante é nós estar bem, né? O importante é a gente estar bem, o resto não importa, né? Não é? A gente ter saúde, estar correndo. Enquanto está correndo, está vivo. Enquanto está vivo, está orando. Enquanto está orando, está abençoado, né? É isso que importa aí. Né, Ellen? Verdade. Vamos ficando velho. Gabriel Santos, Deus abençoe. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Vocês já acharam aí Colossenses? Sheila, obrigado, Deus abençoe. Acharam aí Colossenses? Capítulo 1, verso 11. Eu quero falar sobre a criação. Aqui tem um texto bíblico que esclarece a dúvida que muita gente tem no seu coração aí, né? Muita gente tem dúvida no seu coração, porque não conhece a palavra de Deus, né? A gente está aprendendo aqui a conhecer, a gente está trabalhando aqui para aprender, né? E a gente vai aprender a palavra de Deus, aí você vai ver como é tremendo, né? À medida que você conhece a Bíblia, a ignorância vai embora, né? Marli, Deus abençoe, querida. Obrigado. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, né? Você vai, as dúvidas vão caindo por terra. Márcia, Deus abençoe, querida. As dúvidas vão caindo por terra, o mal vai caindo por terra, né? E a gente não tem mais problema com determinadas situações, circunstâncias da nossa vida, porque por mais que as pessoas não aceitem, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, né? E ela continua sobre todo mundo. Nós continuamos sob, né, debaixo da palavra de Deus, e ela continua sobre, ou seja, em cima de todos nós, né? Então, a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente vai aprendendo muita coisa que talvez até você não entenda. E eu vou dizer para você que tem coisas que eu também não entendo, eu não sei tudo, né? Rodinei, Deus abençoe você, eu não sei tudo, irmão. Tem algumas coisas que a gente não entende e talvez não vai entender, porque Jesus não contou para ninguém. Então, não se ache menos, não se ache de menor importância, ou que você tenha um entendimento pior. Andrade, Gerson, Deus abençoe, que você tenha um entendimento menor, porque você não compreende determinadas coisas, né? Você não compreende porque ninguém compreende, porque Deus não falou para ninguém, e a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo. E quando ele também não fala, a gente não tem como a gente saber, tá? Então eu queria ler com você, se você puder fazer o favor, tá bom? De abrir. Eu, Adriana, Deus abençoe, obrigado, querida. Solange, Deus abençoe você também, muito obrigado. Diz assim, ó, Colossenses, Dayana, Deus abençoe. Colossenses capítulo 1, verso 11, Ângela, obrigado, presta atenção, vamos comigo. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cássia, obrigado. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Helene Comeux, obrigado, Deus abençoe. Amém? Vamos lá? Deixa os olhinhos aí. E vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu, Senhor, revelado aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Permita-nos, Senhor, aprender, entender e assim crescer também no conhecimento e na graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Mara. Você sempre se perguntou de onde vieram os demônios, não se perguntou? De onde vieram os anjos? De onde vieram as coisas desse mundo? Né? E tem um monte de gente com um monte de teoria falando sobre um monte de coisa. Mas eu e você, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Então, uma coisa que você precisa aprender, e preste bem atenção no que eu vou falar para você, eu já aprendi isso, eu estou te ensinando, é não querer ser advogado de Deus. Você tem que aprender isso aí. Entendeu? Você tem que aprender que você não é advogado de Deus. Você tem que aprender a palavra de Deus. Obrigado, Luciana. Deus te abençoe. A palavra de Deus. Pastor Sandro, de onde vêm os demônios? Rosi Aldres, Deus abençoe. Sandrica, obrigado. Pastor Sandro, de onde vêm os demônios? Quem os criou? Quem é o pai da criação, irmão? Quem criou todas as coisas? Veja, porque nele foram criadas todas as coisas. Então, todas as coisas é todas ou são algumas? O que eu digo para vocês? Todas as coisas são todas ou são só algumas? É a pergunta que eu estou fazendo para você. Né? Se você tem um penal aqui, está cheio de coisa, né? Meu penal está cheio de coisa. E eu digo, todas essas coisas aqui são suas, todas. Então você tem que fechar o penal e levar ele embora, ele é seu. Não é todas as coisas menos isso. É todas, todas é todas. Então se a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Lilian Lourdes, obrigado. Então Deus criou os demônios, Deus criou o diabo, Deus criou tudo. O sol, as estrelas, a lua, a água, a terra, a pedra, o boi, a vaca, o cavalo, o camelo, tudo Deus criou, irmão. Eu queria que você aprendesse isso. E aí as pessoas falam, não, Deus não criou o diabo, irmão. Você não é advogado do diabo. Como é que você sabe? Você estava lá na criação? Você não estava. Você não estava lá na criação, como é que você sabe? Então, o que é que nós temos de informação? A Bíblia. Então, o nosso conhecimento, Raimundo, Deus abençoe, deve estar baseado aonde? Na Bíblia. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz todas. Amém? Todas, irmão. Ah, mas será que Deus criou os demônios? A Bíblia diz que sim. Todas as coisas Deus fez. Mas por quê, irmão? Você já pensou, meu querido, aqui comigo? Pensa aqui comigo. Se não existisse o bem e o mal, se não existisse, Deus poderia fazer o céu, a redenção. Como é que nós somos provados? Quem é o tentador? Quem é que nos tenta? Somos nós mesmos, sim, mas quem é o executor? É o diabo, irmão. Por que quando a gente lê o Velho Testamento, principalmente, a gente vê Deus fazendo uma reunião no céu, de repente chega lá o diabo?
E o Senhor fala com ele: ô Satanás, onde é que você anda? O que você está fazendo? Ô irmão, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Eu só estou falando aqui da Bíblia, eu não estou falando o que eu acho. Entendeu? Eu não estou falando o que eu acho. Ah, mas então Deus criou um cara só para me ferrar? Se você fizer coisa errada, sim. Se você observar pela raiz da Bíblia, quando o povo de Deus veio entrar em Canaã, existiam lá algumas nações. Eu não me lembro exatamente quantas eram, acho que era 11, mas eu não lembro. Peço que você me perdoe, eu não lembro agora. Minha cabeça não está boa, de manhã não funciona, né? Eu não lembro. Mas só foram destruídas 8. E ficaram 3, ou 4, ou 5, eu não me lembro. Ficaram na terra. E Deus falou: eu vou deixar essas aqui para ser espada. Quando você pisar na bola, manda elas matar você. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, se Deus tivesse certeza, Ele não tivesse dado o livre-arbítrio para você. Cida, obrigado. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio para você, se você fosse um robô, e você fosse só seguir ordem, fazer tudo certinho, tudo direitinho, mas não é assim que funciona. Então nós temos que entender que existe o castigo. Quem é que castiga você? O cara que Deus criou para executar o castigo. E muita gente, por exemplo, vou te dar outro exemplo, que não gosta da polícia. Mas a Bíblia diz que as autoridades de segurança foram criadas para executar o juízo de Deus. Então, você precisa ter medo do diabo? Se você estiver na boa, não. Nossa, mas Deus criou o diabo, mas o diabo não vai tocar na tua vida. Ele não vai tocar nas tuas coisas se você estiver de acordo com a palavra de Deus, andando na presença de Deus, tua vida está tudo certinho, você está na boa. Ele pode até se levantar, mas cai para você a hora, ele cai. Virgínia, Deus abençoe. Aparecida, Deus abençoe. Quando você orar, o diabo cai. Se orou, desmanchou a macumba. Você orou, você... Acabou. Acabou. Quando é que o diabo vai entrar na tua vida? Quando você abrir a brecha. Você abre brecha quando? Quando você abandona Deus. Quando você se afasta de Deus. Quando você sai da presença de Deus. Então, se você sai da presença de Deus, tem consequência. Quem executa a consequência? Deus? Não, o diabo. Ele foi criado para isso. Eu acho que isso é uma coisa tão simples, as pessoas que complicam as coisas. Entendeu? Então eu poderia trazer aqui diversas passagens da Bíblia para você que falam sobre isso, mas não. Daí vai complicar, vai ficar mais difícil. É melhor fazer fácil. Eu prefiro fazer fácil assim. Entendeu? Obrigado, Solange Barbosa. Eu prefiro do jeito fácil. Eu não gosto do jeito difícil. Não, eles não são anjos caídos. Tá? Não são anjos caídos. Se alguém falar para você que os demônios são anjos caídos, ele está mentindo para você. Isso é uma heresia, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que os anjos que caíram do céu, ou que foram lançados de lá, se você preferir, porque a Bíblia diz que Satanás, eu acho que ela no Ezequiel, não tenho certeza, mas acho que é lá, que Satanás trouxe com ele do céu 1/3 dos anjos. A Bíblia diz isso. Né? Enganou, corrompeu o coração deles, eles abandonaram o seu estado original e Deus os lançou do céu. E eles foram presos, a Bíblia diz isso na epístola de Pedro e de Judas, as duas dizem isso. Eles foram presos em cadeias, em cavernas profundas para o dia do juízo. Então todos os anjos caídos, menos Satanás, estão presos em cavernas, presos em cadeias para o dia do juízo. Ponto. Então, é mentira que os demônios são anjos caídos. Isso é mentira teológica. Isso é quem contou para você mentiu. Não é isso que a Bíblia diz. Ah, mas então quem eles são? São criaturas de Deus. Foram criados por Deus para juízo. É simples isso. Será que é tão difícil de entender? Quando você tem um cachorro, por exemplo, né? As pessoas têm alguns cachorros aí que são raças criadas, né? Pitbull, Rottweiler e outros aí, que foram cachorros misturados, as raças, para serem animais muito brabos, muito, né? E aí você vê às vezes uma situação em que um cachorro foge, mata uma pessoa, mata um animal, ele foi criado para aquilo.
o cientista que gerou, ele mexeu os genes para ele executar isso numa determinada situação. E eu acho que é uma coisa tão simples de você entender. Eu não sei por que as pessoas ficam discutindo, querendo ser advogado de Deus. Ah, Deus não faz isso. Cara, como é que você sabe que Deus não faz? Entendeu? O Wesley está perguntando, mas quem são os demônios e o que são? Irmão, como é que nós vamos saber, Wesley? Carlos, obrigado. Você acha que nós sabemos de tudo? Neuminha, Jeane, nós sabemos o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles foram criados por Deus. Eu estou lendo aqui para você. Ó. Eles foram criados por Deus para arrebentar você se você sair da presença de Deus. Eles foram criados para juízo. São o juízo de Deus. Será que é difícil de entender isso? Será que é difícil de entender isso? A Bíblia diz que quando o diabo foi tocar na vida do Jó, Carlos, SB Empório, Deus abençoe vocês, que quando o diabo foi tocar na vida de Jó, ele foi pedir para Deus. Jesus disse que Satanás foi na presença de Deus e pediu para peneirar o Pedro. Pediu. Então, o diabo toca em você quando? Quando Deus permite. E você tem que aprender isso aí, irmão. Ou quando você permite. Porque se você está na presença de Deus e o diabo quer tocar em você, não é assim? Então ele tem que ir lá na presença de Deus e dizer assim, ó, deixa eu tocar lá na vida do pastor Sandro, porque fica todo mundo falando que o pastor Sandro é santo, que o pastor Sandro é legal, que o pastor Sandro... Mas é porque agora ele tem dinheiro, ele está na boa, deixa eu ir lá arrancar tudo que ele tem para você provar. Daí Deus fala, pode ir, vai. Daí ele vem e me arrebenta. Agora se Deus fala, não, não toca, ele não toca. Quem é que manda? É Deus. É o que a Bíblia diz. Entendeu? É que a Bíblia diz, irmão. Então, quando nós temos o livre-arbítrio, Deus deu o livre-arbítrio para você e para mim, nós podemos escolher entre uma coisa e outra, irmão. Eu brinco aqui sempre com o carro da Fiat, né? Que você pode escolher, né? Se comprar um Fiat ou você... Apesar que hoje o Volkswagen tá mesmo uma porcaria, né? Mas antigamente o Fiat era ruim e o Volkswagen era bom. Hoje os dois tá uma droga. Mas é só uma comparação bobinha aqui, né? Vamos dizer que o Fiat seja ruim, vamos dizer que o Volkswagen seja bom. Eu não estou dizendo que é, né? Por favor, estou só fazendo uma figura de linguagem. Você compra o Fiat e se ferra. No meu tempo tinha o Fiat 147, que ele era um carro bom, não quebrava, mas, cara, no frio não pegava. Ele tinha um monte de problema crônico no carro. Né? Era álcool, daí esfriava, o álcool não ia, não funcionava, não pegava. Daí a gente brincava, né, que o Fiat significa fui enganado, agora é tarde. Né? Depois veio uma areia que explodia na mão de todo mundo brincava que era uma bomba. Daí falava, compra um Fusca, que o Fusca não quebra. Né? Então você tem a opção de comprar o que você quiser. E você tem que aprender isso. Né, Dila? Você tem que aprender isso aí, cara. Você tem que entender que você tem um livre-arbítrio. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. A Bíblia diz que não existe um terceiro. Ou é um, ou é o outro. Em cima do muro, no mundo espiritual, não existe em cima do muro. Ah, eu não sou crente, mas eu também não me... Não. Ou você segue a Deus, você é cristão, ou você segue o mundo, você é do diabo. Tem meio termo. Entendeu? É, Leão. Uma brazuca? Que cor que é a Brasília do teu pai? Eu nunca tive Brasília, nem a minha casa. Meu pai tinha rural. Meu pai tinha rural, tinha Willys, né? Meu pai era outra pegada. E de que eu me lembro, né? Que eu também não me lembro de muito, né? Mas o carro que eu lembro que o meu pai tinha era uma rural. Branca e amarela. Acho que é por isso que eu gosto de amarelo, né? Até hoje. Eu ganhei ontem chegou Mariana Cunha, bom dia. Ontem alguém mandou uma camisa para mim de presente, né? E era amarela, né? Foi a irmã Dalva, mas é amarelo assim, né? E dela falou, ai, pastor, eu mandei uma camisa amarela, que se é polaco, gosta de amarelo. Eu gosto mesmo. Vocês vão ver vestido com ela. Daí ela, aquela do jacarezinho, né? Daí ela ficou amarela com o jacarezinho verde. Tá linda. Então meu pai tinha uma rural, metade era branca, metade amarela. Eu me lembro em 1975, vê que o pastor tá velho, né? Em 1975, eu e a pastora Mari,
que hoje vocês já conhecem, teve uma neve aqui no Paraná, né? Nevou no Paraná e nevou bastante. Então encheu de neve em cima do carro, de tudo, e eu tinha 5 anos, 75, e a pastora Mari tinha 7, ela é de 68. E a gente pegou uma jarra daquelas de fazer suco, 2 colheres, e subimos no carro para juntar neve, para a gente fazer aquela neve com açúcar raspadinho, sabe? E daí a gente foi passando a colher e no outro dia tava tudo raspado o carro. Meu Deus, meu pai quase matou nós. Tomamos uma tunda. Nós somos velhos já, né, irmão? Então a gente gosta de coisa velha, né? Eu gosto, né? De coisa velha. Então veja, porque nele 16. Vamos no 15. O que é imagem de Deus invisível? O primogênito de toda a criação, é Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O que são as coisas invisíveis? As espirituais. Então, quem criou as coisas invisíveis? Quem criou os espíritos? Deus. Será que resta alguma dúvida para você? No meu tempo, Marisley, Del Rey era carro de rico. Hoje é como se fosse uma BMW no meu tempo. Não tinha essas coisas. Andar de Corcel é carro de pobre. Sim, Rodrigo, eu sei que hoje é Dodge e é Fiat, né? Eu sei. Mas eles não mexeram na fábrica, continua lá, né? Não, mas eu falei que era só uma brincadeira, né? Por favor, não levem a sério. No meu tempo a gente brincava com isso, né? Por causa do 147, na verdade, né? Que era o carrinho que todo mundo zoava, né? Mas é bom, os únicos que estão até hoje por aí, né? Sobreviveram foram os 147, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. O que é principado, pastor? Principado é um grupo que é dirigido por um príncipe. A Bíblia diz, a Bíblia fala no livro de Daniel, se não falha a minha memória, que nos altos céus existem principados celestes do diabo. Que, veja o que a Bíblia fala, nos altos, plural, céus, plural, né? São vários. Que então, quando Deus ele deu ordem para o anjo Gabriel descer, até ontem de noite eu estava orando, eu levantei, acho que era meia-noite, vim aqui embaixo para mim orar. Eu fui orar lá fora, que estava bem fresquinho, fui orar lá fora. Eu estava orando sobre isso. A Bíblia diz que Deus deu ordem para o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro de Deus, para ele descer na terra, lá na Babilônia, onde estava o Daniel, e dar uma revelação, uma resposta à oração de Daniel, que tinha aplicado seu coração em orar já no primeiro dia. E a Bíblia diz que os príncipes da Pérsia, isso é uma conversa para um outro dia, da Média e da Pérsia, eles prenderam o anjo lá em cima, junto com seus demônios, prenderam os anjos. E não deixavam o anjo Gabriel descer para trazer a resposta para o Daniel. E que o anjo ficou preso o tempo da terra 21 dias. 21 dias. E o Senhor continuou ouvindo a oração de Daniel, até o momento em que Deus, ouvindo a oração de Daniel, chama o anjo Miguel, príncipe guerreiro do céu, e mandou ele descer e procurar o Gabriel. Quando ele desceu, encontrou Gabriel preso, isso é Daniel 10, tá? Encontrou Gabriel preso pelos príncipes da Média e da Pérsia, que eram demônios, chefes de principados, príncipes do inferno, se você preferir. Ok? Então, quando a gente está falando de principado, nós estamos falando de principado, nós estamos falando de uma grande quantidade de criaturas comandadas por um príncipe. É um principado. Ok? Então a gente está falando que o anjo Miguel desceu, derrotou os príncipes do inferno, que estavam nos altos céus, e ali então liberou o anjo, e o anjo desceu e entregou a mensagem para Daniel. Isso é só Bíblia que eu estou te contando. Ok? Só Bíblia. Só isso. Nada além de Bíblia.
tá? Então, a Bíblia fala que sejam principados, sejam potestades, que também é a mesma coisa, né? Um pouco de semântica para lá ou para cá, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tudo foi criado por ele e para ele. Então Deus é Deus de todos. O diabo tem que obedecer a Deus. Os demônios obedecem a Deus. Por isso que quando você expulsa um demônio em nome de Jesus, ele tem que sair embora. Porque ele é criatura, ele obedece ordem. Entendeu? Tem gente que rilha os dentes por causa disso. Entendeu? Sim, Gisela. O rei, quem é o rei dos demônios? É o diabo. Quem é o Deus do mundo? É o diabo. É uma coisa meio óbvia isso. Reino das trevas, reino da luz. Reino da luz, Deus. Reino das trevas, o diabo. A Bíblia sempre diz isso. Existem dois senhores. Ou você serve a um, você serve a outro. Entendeu? Então, a Bíblia é muito clara. Gabriel, dá um check-up aqui no comentário do Robo, que ele tá trancadinho, tá para baixo, aqui dá uma subida nele. Ele tá trancado para baixo, não tá subindo. Entendeu, irmão? Então a gente precisa, eu e você, ter um entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos, tá travado, Gabriel, você tem que fechar e abrir o comentário de novo. Então nós, eu e vocês, precisamos observar a palavra de Deus. Veja, ele continua. Ele continua. Diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ponto e vírgula. Tudo foi criado por ele e para ele. Ok? Tudo foi criado por ele e para ele. Então nós, eu e você, né, precisamos ter essa concepção, né, de que as coisas de fato todas foram criadas por Deus e para Deus. E não ficar querendo aí advogar, né, ser advogado, né? Ah, não, mas eu não acho. Cara, você não tem que achar, está escrito aqui na Bíblia. Não fique achando. Não fique escutando o que as pessoas falam por aí. Você tem que aprender a ler a Bíblia. Onde é que está a base da Bíblia, o que você está falando? Ah, mas não tem mais a Bíblia assim, assim. Não é não tem mais na Bíblia. Eu acho. Ah, mas veja bem, isso não tem na Bíblia. Quando a pessoa começar com você, não, pera aí, veja bem, não é bem assim. Cara, sai fora. Saia fora. Já vai te enrolar e contar história para você. Porque daí você entra no entendimento da pessoa e não no que a Bíblia diz. Entendeu? Rafael Silva, tua pergunta não é pertinente, porque você está falando do Apocalipse, a gente não está falando sobre isso hoje. Entendeu? Então, a gente precisa, eu e você, observar o que a Bíblia diz. Ok? A gente precisa observar o que a Bíblia diz, observar o que a palavra de Deus diz. Né? Então, o 17 diz assim, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Por quem? Por Cristo. Que é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra e todas as coisas que existem nela. Deus. Deus tem todo o poder, toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. O fato dele deixar as coisas rolar porque ele deu livre-arbítrio não quer dizer que ele não possa interferir. Isso é uma coisa que você tem que aprender aí. Entendeu? Então, o fato de Deus ter te dado o livre-arbítrio, de Deus permitir que você faça o que você quiser, não quer dizer que ele não possa interferir nas coisas. Por quê, pastor? Porque ele tem todo o poder, porque ele detém todas as coisas. Amém? Beleza? Glória a Deus. Mais uma vez eu quero dar um recado para vocês e avisar vocês que o culto de domingo será de manhã cedo, 9 horas da manhã, tá? Nosso culto de domingo, este domingo, excepcionalmente, será às 9 horas da manhã. Nós vamos iniciar a transmissão e vai das 9 até o meio-dia.
gente vai fazer o sorteio, todas as coisas e depois vamos fazer o culto, tá? Então, neste domingo, excepcionalmente, não haverá culto à noite, ele vai ser de manhã, tá bom? Beleza? Então, a gente vai fazer aí o culto de manhã, tá? Aqui no meu aniversário, tá bom? Aqui no meu aniversário a gente vai fazer o culto de manhã. Tá legal, gente? Beleza? Tudo certo aí? Vamos ver se como é que vão ser o dia. Se eu não estiver muito cansado, eu faço uma live de noite, daí no horário do culto, 8 horas, tá? Se eu não estiver muito cansado, eu faço uma live à noite, mas não vou prometer. Eu vou ver como é que eu vou estar aí fisicamente, psicologicamente. Eu entro aqui, prego uma mensagem, uma palavra, tá? Mas a princípio vai ser de manhã, nós vamos fazer o culto de manhã, tá bom? Amanhã de manhã a gente não vai ter estudo, porque a gente está correndo para fazer a festa, tá? Precisamos carregar lenha amanhã, fazer uma série de coisas. Os guris já estou com a mão suja, nós estamos desde manhã ali carregando caminhão, já carregando lenha. Eu preciso ajudar também, apesar de estar um monte de gente aqui, mas eu preciso também ajudar, tá? Então hoje de noite a gente vai estar em São João Batista, vamos fazer culto de Santa Ceia, São João Batista hoje, Santa Catarina, tá? Se você mora em Santa Catarina e quiser ir, tá? Beleza? Tudo beleza? Vamos fazer uma oração então? Vamos lá, eu quero agradecer a todo mundo que mandou aí o seu superchat, sua oferta, obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigado pelos parabéns aí, né? De tarde a gente vai ter aí o desdobramento, tá bom? De tarde vamos fazer desdobramento. Amanhã à tarde, 2 horas, é o sorteio dos presentes. Então amanhã, 2 horas da tarde é o sorteio, tá? Nós vamos começar às 2 horas, vamos fazer lá na igreja, vamos distribuir todos os brindes, vai ser uma festa bem legal. Vamos fazer uma festa, todo mundo vai aparecer, vai estar o Gabriel, o Tiago, a Manuela, a pastora Mari, a Aldrin, né? Vai estar bastante gente aí. E a gente vai fazer então o sorteio amanhã às 2 horas. Então amanhã a gente não vai ter o nosso estudo, porque o pastor não vai ter tempo, eu tenho que levar todos os presentes para a igreja, a gente tem que preparar tudo. Estamos cansados, a gente está trabalhando pra caramba aí, tá bom? Mas daí segunda-feira a gente volta com o estudo normal. Beleza, galera? Tudo bem então? Vamos fazer uma oração, querido Deus. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor esteja com a tua mão sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe essa água, para que o teu povo beba e quando beber pela sua fé seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero pedir também que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão me abençoando, sejam abençoados em nome de Jesus. O Senhor abençoe o nosso dia, o nosso final de semana. Em nome de Jesus, amém e amém. Beijo, galera. Deus abençoe vocês. Eu espero vocês 2 horas, tá? Tchau.